Atenção, emissoras da Rádio Web. A boa notícia. Jesus é mais e rede evangelismo para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rádio A Boa Notícia, espalhando o amor no ar. Jesus é mais, é a mensagem pra você encontrar. Sarandi, ladeado do Bugre, sintonizados na alegria. Disparada, a melhor rádio gospel. Que o amor de Jesus ilumine seu lar. E no ano novo que venha com bênçãos, Rádio A Boa Notícia te deseja paz e amor. Você está ouvindo rádio. Seus clientes também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. A programação que identifica o Evangelho. Programa Despertai. Uma luz que brilha nas trevas. Desperta, ó igreja, pra subir naquele dia quando Jesus vir buscar sua igreja que ele prometeu. E os salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador. E os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Está entrando no seu lar, programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Eternamente com Jesus morarão no céu. A nossa sede nacional está localizado na Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, em Curitiba, Paraná. Desperta, ó igreja que Pastor titular desta obra, Pastor Ademar Alves Lacerda. E a nossa congregação está localizada na Rua Bortolo de Marco, número 1253, bem no centro de Sarandi, próximo ali à rodoviária, próximo à loja de Marco, na cidade de Sarandi. irão ao céu, neste país, lá na mansão do Salvador. Na tecla de som, nosso irmão Osiel. E nesta oportunidade, quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, cooperador, irmão Denilton. Que a paz do Senhor Jesus, meu amado ouvinte, esteja no teu lar, esteja na tua casa, esteja na tua família. Eternamente com Jesus morarão no céu.
Queremos nesta noite, meus amados irmãos e ouvintes, glorificar, exaltar o nome santo do Senhor por esta oportunidade, meus irmãos, que Jesus concedeu para as nossas vidas. E nós estamos aqui com muita alegria, meus irmãos e ouvintes, para poder transmitir a palavra do nosso Deus. O programa Despertai, na verdade, é todas as quinta-feiras, né? Mas devido aí um imprevisto, então nós estamos fazendo hoje, né? Sexta-feira, estamos aqui com muita alegria, depois aí de uma semana de trabalho, né? E aqui estamos nós para poder levar a palavra de Deus aos vossos corações, trazer hinos espirituais para as vossas vidas e falar do amor, falar da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, meus irmãos e ouvintes, eu convido a todos vocês para compartilhar aí, compartilhar conosco nesta noite esta transmissão, este programa. Nós estamos transmitindo pela Rádio Boa Notícia, o programa é Despertai, também pela página da nossa igreja IPJC Sarandi. Estamos aqui fazendo uma live, né? Aqui pela IPJC Sarandi. Também este programa está sendo transmitido, meus irmãos, pelo YouTube e também pelo Instagram. Então eu peço que você compartilha, eu peço, meus irmãos, nesta noite que você comenta, né? Manda aí a sua mensagem para nós aqui nesta noite. Com muito carinho nós queremos atender os nossos irmãos e ouvintes aqui do Facebook, do YouTube. Você pode deixar a sua mensagem para nós. Nós queremos atender aí a participação de todos os nossos irmãos e ouvintes. Nos ajude, meus irmãos, a levar a palavra de Deus. Deus abençoe os que estão nos ouvindo, os que estão nos acompanhando, os demais irmãos que vão ouvir depois desta programação, que certamente ficará gravada, os que estão de longe, que Deus abençoe as vossas vidas neste dia de hoje. Nós queremos aqui pregar a palavra de Deus, ouvir hinos de louvor ao nome do Senhor Jesus. Depois vamos ouvir aí, já para o final da programação, vamos ouvir uma mensagem então do nosso pastor Ademar Alves Lacerda. Vamos também trazer aqui uma breve meditação da palavra do Senhor Jesus. O nosso intuito, meus irmãos e ouvintes, é falar de Jesus, né? É pregar a palavra do nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza, assim nós cremos, meus irmãos e ouvintes, que muitas vidas, muitas almas serão tocadas, serão alcançadas pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus, né? E juntos nós podemos fazer aquilo, meus irmãos e ouvintes, que Deus tem colocado no nosso coração, né? E hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, os veículos de comunicação, hoje a internet, né, tem nos ajudado muito. É claro que para Deus, meus irmãos, para Deus nada é impossível, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós podemos citar aqui
o início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, nós podemos ver que não tinha internet, não tinha nenhum veículo de comunicação para que se propagasse, né? Para que se falasse do amor de Jesus, da sua palavra, né? Não tinha hoje, né, meus irmãos, essa tecnologia que nós temos hoje, né, na palma da nossa mão, né? Basta nós abrir aí o nosso celular, né, através aí do Facebook, YouTube, até mesmo uma gravação de vídeo, falar do amor de Deus, falar da sua palavra e compartilhar nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Mas no passado, meus irmãos, como eu estava dizendo, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Mas através do poder do Senhor, né? Através das grandes misericórdias do Senhor, Deus usando os apóstolos, Deus usando Paulo, Silas, Pedro, entre tanto outros homens de Deus, né? Estes homens, através do poder de Deus, meus irmãos, eles fizeram grandes coisas. Grandes coisas estes homens fizeram pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Então, meus irmãos, o crescimento quem dá é Deus, né? A resposta quem dá é o Senhor Jesus. Então nós aproveitamos, né, as redes sociais para poder levar e transmitir a palavra do nosso Salvador. Muito bem, meus irmãos, vamos ouvir um hino de louvor ao Senhor. Vamos ouvir um lindo louvor de adoração aqui nesta noite. E certamente, meus irmãos, o nome de Jesus será e está sendo glorificado, porque nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus através do programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir um louvor de adoração ao nome do Senhor. A pedra removida do mundo
glória a Deus, meus amados irmãos e ouvintes. Jesus ressuscitou, né? Glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E em breve, como prometido, meus irmãos, Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus virá buscar o seu povo que estão aguardando a sua volta, a sua vinda. Cada um de nós, meus irmãos ouvintes, nos preparamos, né, para a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero, meus irmãos, nesta oportunidade, trazer aqui para os nossos irmãos e ouvintes alguns anúncios da obra do nosso Deus. Deus, meus irmãos, tem derramado, né, da sua grandeza. Deus tem derramado, meus irmãos, da sua misericórdia para com as nossas vidas. E neste domingo agora, nós estamos, meus irmãos, no prosseguimento da campanha A Volta do Senhor Jesus. Nós estamos aí nesta campanha e eu tenho certeza, meus irmãos e ouvintes, que Deus certamente nos despertará, nos renovará com a sua graça. Tenho certeza, meus irmãos e ouvintes, que grandes coisas Deus Ele fará por nós. Quero deixar então este convite para todos vocês. Domingo agora, a partir então das 19 horas, a igreja já vai estar aberta, né, para nós cultuar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O endereço é muito fácil. O endereço está aí na tela do seu celular, né? Rua Bordo Odemar, número 1253, próximo à rodoviária de Sarandi, próximo ali, quase em frente à loja de Marco. É muito pertinho, muito fácil para você localizar a nossa igreja, Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus, meus irmãos, por esta porta, que abriu para as nossas vidas, para o povo de Deus, para todos aqueles, meus irmãos, que desejam buscar a presença de Deus, que desejam, viver na presença do Senhor, viver uma vida para com o Senhor. E a próxima quarta, ou todas as quartas, meus irmãos, nós estamos ali na presença de Deus, culto da palavra, onde que nós pregamos ali uma palavra que Deus coloca no nosso coração e nós compartilhamos ali com os nossos irmãos membros e com aquele que estiver ali na casa de Deus para poder ouvir a palavra do Senhor. Sendo que na terça-feira pela manhã, as nossas irmãs do círculo de oração, do grupo de oração, estão ali já, orando, intercedendo pela obra do nosso Deus. E Deus, assim, meus irmãos, abençoando, dando graça e dando vitória para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Na quinta-feira, nosso programa de rádio aqui, na Rádio Boa Notícia. Sexta-feira, então, um grande culto na nossa igreja com as nossas irmãs, onde a serva do Senhor tem estado ali na presença de Deus, cultuando o Senhor, pregando a palavra do nosso Senhor Jesus. E no domingo então, o nosso grande culto
culto da família, onde que todos são bem-vindos ali, meus irmãos, para poder adorar e buscar a presença do Senhor Jesus. Todos esses dias de culto que eu mencionei para os nossos irmãos e ouvintes, os horários são tudo a partir das 19 horas. A igreja já vai estar aberta ali para receber aquele que deseja cultuar o Senhor, ouvir, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Convide mais alguém, meus irmãos, convide mais. Pessoas. Vamos ouvir, meus irmãos, mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Nós temos aqui alguns irmãos que deixou mensagem para nós aqui. É o nosso irmão Pedro Alain, lá de Santa Bárbara do Sul. Ele esteve conosco domingo passado, no Dia das Mães, o dia que se comemora o Dia das Mães. E foi bênção de Deus, a palavra do Senhor, a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Pedro Alain e a sua família que estão nesta noite na sintonia, ouvindo então o programa Despertai nesta noite. Temos também aqui a nossa irmã ouvinte Clarice José, que estão na escuta ouvindo o programa Despertai aqui nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos ouvir, meus irmãos, mais um louvor de adoração o nome santo do Senhor Jesus. Dificuldades te cercaram, não encontra solução.
Glória vai orando, gente, chora. Te humilha na presença do Senhor. No tempo dele, Ele vai te exaltar. Agora no programa Despertai. A mensagem que sai do coração de Deus para o seu coração. Paz do Senhor, irmãos. São Mateus capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 11, todo o texto desse capítulo de São Mateus, capítulo 4. Diz então o versículo 1: Então, conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser... Quem é que conduziu Jesus para o deserto? Hã? Ele foi conduzido por Deus, não foi pelo diabo, não, tá? Porque todo cristão, ele é provado. Pode ficar tranquilo que Deus vai provar a tua vida. Verso 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem ou transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa. Que cidade santa é essa, irmãos? Jerusalém. Levou ele em Jerusalém e colocou sobre o pináculo daquele templo. E o que é pináculo? Alguém sabe? A torre, o lugar mais alto. Isso aqui tem sentido, viu, irmãos? Nós precisamos ter cuidado. O versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o
Os anjos vão servir aqui hoje. Sentam, amados, sentam. Meus amados, quando Jesus passa pelo processo do batismo nas águas, é um negócio muito, muito abençoador, muito interessante. Se você voltar um pouquinho atrás no capítulo 3, aí o versículo 13 vai dizer: e veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. Agora presta atenção. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhes abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus passa pelo processo do batismo, aquele cumprimento da justiça, e é manifestado sobre ele imediatamente a presença do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Crente vazio não passa por tribulação, porque ele já vive na tribulação. Mas o crente cheio do Espírito Santo é levado à prova. Você não entendeu nada, eu vou falar outra vez. Jesus foi para o deserto porque ele estava transbordando do Espírito Santo. Todo crente cheio do Espírito Santo é provado, passa por lutas, por tentações. Todo. O crente carnal, ele nem percebe quando vem a bênção. Ele é a tamargueira no deserto, ele nem percebe. É isso mesmo, irmão Marinho? Nem percebe. Se vem a tribulação, ele já está nela. Se vem a bênção, ele não percebe, porque ele vive uma vida atribulada. Mas quem serve a Deus sabe quando vem a hora da bênção. Tem luta? Tem. Tem tribulação? Tem. Tem prova? Tem. Mas tem a bênção que vem dos céus também. É natural, irmão, é natural. Você vê um crente passando por uma luta, porque ele decidiu servir a Deus, ele quer ser batizado, ele quer servir a Deus, ele quer viver essa graça, ele quer buscar. Então ele é tentado por isso. É natural. Ele é tentado por isso, porque ele está buscando o melhor. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Naturalmente vocês têm a resposta. Quem é que mais é tentado, o carnal ou o espiritual? Espiritual. Por que o diabo vai tentar o crente carnal? Ele já vive na carne. Sobe o tom um pouquinho, sai um pouco da carne para você ver. Deixa Jesus começar a operar para você ver a luta que bate. Então, eu vou dar um conselho para os irmãos. Quem não quer passar por prova e passar por luta, levanta as mãos. Quem não quer, seja carnal. Não, é sério. Não adianta ficar, como diz os mineiros, olhar para mim com esses olhares esbugalhados, não. É isso mesmo. Tribulação é para quem está buscando a presença do Senhor. Tribulação é para quem gosta de comunhão. Tribulação é para quem lê Bíblia. Tribulação é para quem santifica a sua vida no Senhor. Então Jesus foi levado, meus amados, a 3 lugares de tentações. 3 lugares terríveis.
Talvez você não tenha ideia desses lugares. Aliás, Jesus não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Senhor. Mas o diabo acompanha a vida de quem serve a Deus. Agora presta atenção nisso que eu vou falar. Guarda isso aqui, ó. Aonde você estiver, na presença do Senhor, fique em paz. Aonde você colocar os pés, se Jesus estiver contigo. E sabe para onde Jesus foi levado? Para o deserto. Isso mesmo. Jesus estava 40 dias e 40 noites num banquete espiritual. Ou não? Era ou não era? Sem comer e sem beber. Porque o banquete do crente é a presença do Senhor. Você quer encher a alma da presença de Deus? Oração e jejum. É um negócio sério. Falar isso para quem não conhece o Evangelho: banquete sem comida, sem bebida, só na presença do Senhor. 40 dias e 40 noites ele estava lá, no deserto. Toda vez que o texto fala de deserto, fala de lugar inóspito, lugar difícil. É um lugar que você está sozinho. Não sei se você está entendendo isso. É gostoso. Isso aqui me alegra muito. Quanto mais você isola para buscar a presença do Senhor, tanto você fica sozinho e o Senhor manifesta na sua vida. Eu não estou dizendo que ele não manifesta na multidão, em casa, junto com a família, mas sempre o Senhor isola os seus, sempre aquele que é dele. Ele tem um chamado especial: entra no quarto, fecha a porta, que eu vou falar com você. Se quer comunhão com Deus, há momento que você tem que isolar. Isola de celular, isola de rede social. De amigo, de expoimento, seja por uma luta espiritual qualquer. Porque quando eu me refiro a Jesus, amém, o caso dele era específico, mas o nosso caso, muitas vezes fragilizado num casamento, fragilizado na oração e no jejum, fragilizado na vida financeira. E o diabo, ele olha para mim, olha para você, e ele tem toda percepção de que nós estamos passando por um vale, por um deserto, por uma luta. Vocês entendem isso? Quem entende, diga amém. Não precisa nem você abrir a boca. Ele olha e já está vendo a sua luta. Então, Satanás, ele conhece o deserto do momento que nós estamos cruzando, atravessando. Mas fica em paz. Aquele que está conosco nos conduz. E aí nesse momento, meus amados, que vem a tentação. E essa tentação, ela pode vir diretamente por Satanás, ou quem sabe, por alguém a quem Satanás indica para colocar em nossos caminhos, para nos perturbar. Você quer um exemplo? Esposa e marido está fragilizado no casamento, numa luta. Aí o diabo bota uma mulher bonita no caminho do marido e diz: e aí? Você está sem esposa? Sua relação marido e mulher está fracassada, e que tal? É aí que o diabo está dizendo assim: ó, transforma esta pedra em pão. Que dó que você não está entendendo nada.
Senão estava dando glória a Deus. E você está entendendo o recado. E o diabo está oferecendo o pacote para você. Recado. E o diabo está oferecendo o pacote para você. Transforma em pão essa pedra. E aí você vai dizer: não, Satanás, eu estou fragilizado, mas a presença do Senhor está em minha vida. Eu estou no deserto, eu estou na prova. Orianda lá vai. Eu estou na prova. Prova de casamento, prova na igreja, prova financeira. Eu estou em prova, mas o diabo não vai me dar satisfação na minha presença com Deus. Ele não tem nada a ver comigo. Aguenta firme, que o Senhor vai te dar força para você vencer. Quantas vezes, meus amados, às vezes eu penso assim: olha, qual é o melhor momento da tentação do diabo na nossa vida? Não é o momento que você está passando por uma luta? Não é o momento que você está fragilizado, debilitado, até em consagração diante de Deus? Quantos irmãos querem jejuar, não tem força? Quantos irmãos querem consagrar a vida? E como é difícil. Quantas lutas. Você quer dar o dízimo da casa do Senhor e o diabo trava, fecha as portas. E você está ali na prova, na angústia, né? Às vezes até o diabo chega até a fazer uma comparação, dizendo: você está vendo? Que Deus é esse seu? Você num deserto sozinho, não tem ninguém por você. E aí o diabo vai dizer: cadê teus irmãos? Cadê os pastores que não vem ninguém aqui na tua casa? Mas você vai dizer: eu sei em quem tem crido. Eu sei quem é o meu Jesus. Amém? Passa pelo vale do deserto. O crente no monte é uma coisa, agora o crente no vale é outra coisa. Deixa Deus conduzir você. Eu gosto muito daquele salmo de número 23. Ainda, não entendi. Ainda que eu andasse, aonde? Pelo vale da sombra da morte. Parece que eu estou vendo crente andando no vale sozinho. Eu estou no vale, Jesus, o lugar é deserto. Eu estou vendo a morte diante de mim. Fica tranquilo que Deus vai te dar força para você vencer. Irmãos, eu não quero ir muito além por causa do horário. Eu luto muito questão de horário. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. É quando você está fragilizado, o diabo luta muito na tua vida. O capítulo 12 de Hebreus, vocês lembram alguma coisa? Alguém lembra o que diz lá no capítulo 12 de Hebreus, versículo 16 e 17? Capítulo, não, 15 fala da raiz de amargura. 16 e 17 tem algo muito glorioso. Vamos lá? Capítulo 12, verso 16 e 17 vai dizer assim, ó: que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito da primogenitura. Deixa eu pegar um pouquinho, depois eu volto aqui. Ele estava caçando, chegou em casa com fome. Ele tinha uma das promessas mais brilhantes da Bíblia. Alguém sabe qual era a promessa? O direito de ser primogênito, de ser o primeiro. E qual era esse direito? Ele recebia tudo em dobro. Por exemplo, se você ganhasse
um prato de comida, um exemplo, ele ganhava 2. A gente, como criança, lembra? A mamãe dava um pedaço de frango e o primogênito tinha 2, privilegiado. Ele ganhava em dobro, porque era promessa de Deus. Mas não é só nas coisas materiais, as coisas espirituais. Ele era herdeiro em dobro. Aí ele chega em casa com fome e estava Jacó fazendo uma comida, sabe? Que tem homem que tem um toque muito especial na cozinha. Tem ou não tem? Eu, por exemplo, modéstia à parte, minha esposa nem deixa eu entrar na cozinha. Mas quem é bom de cozinha? Quem cozinha bem aí? Ou pelo menos sabe queimar o feijão direitinho. Deixa eu ver aqui em cima, tem alguém? Você cozinha nada. Você tem cara de que come tudo que está na cozinha. Mas enfim, tem irmãos aqui que são bons na cozinha. Então Jacó estava lá fazendo um guisado. Alguém sabe o que vem no guisado? Hã? Uma sopa. Eu não sei o que tinha lá nessas lentilhas, mas o tempero de Jacó era chamativo. Aquilo. Você já viu quando o crente está em jejum? A comida do vizinho parece que faz um cano assim, vem com aquele cheiro. Ai, que vontade de entregar o jejum logo cedo. Tentação. Tentação. Segura, é verdade. Eu vou falar de mim. Às vezes eu falo, Jesus, hoje eu vou entregar o jejum meio-dia. Quando chega 11h30, eu disse, Jesus, só um pouquinho, não tem problema. Né? Ah, não. Acho que vocês não fazem isso, não. É bem assim mesmo? Quem é que faz mais ou menos assim? Está tudo errado, viu? Cumpra a sua palavra com o Senhor. Mas a gente é assim mesmo. Então, irmãos, de repente, o guisado estava pronto. Aí quem chega do campo? Esaú. Esaú, como mais velho, chega em casa e disse assim para Jacó: sua comidinha hoje está cheirando, hein, rapaz? Estou com uma fome danada. Você não quer me dar um pouco de comida? Ele disse, até eu dou. Mas de graça também não dá não, meu amigo. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negocinho aqui? Você faz o seguinte, você tem uma primogenitura, você nem está aí com isso. E eu gostaria de receber esse direito seu. Eu te dou comida e você me dá a primogenitura. Diga o que Jacó fez. Aliás, Esaú fez. Ó, barriga vazia e promessa. Eu prefiro barriga cheia sem promessa. Há muitos crentes que sabem disso. Há muitos crentes que sabem disso. Que barriga vazia é sinal da presença de Deus na nossa vida. Barriga vazia é sinal de tentação muitas vezes na nossa vida. Cuidado, porque nesse momento que você se encontra, que o diabo quer fazer negócio contigo. E aí, Esaú topou o negócio, deu o direito e Jacó tomou a posse. Diz o texto aqui, vamos encerrar, no versículo seguinte, vamos lá? Olha o que diz o texto no versículo seguinte. Eu passei aqui a página. O versículo 17, olha o que o texto vai dizer. Porque bem sabeis que querendo Esaú, ainda depois herdar a promessa, herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento no seu coração, ainda que com lágrimas. Por que ele não recebeu de volta? Porque quando você não valoriza o que Deus te dá, Ele dá para quem quer, Ele dá para quem valoriza. Você não quer? Quer dizer para você, Jesus tanto faz como tanto fez, você não está nem aí com o jejum diante do Senhor, você quer mais o guisado do que a presença de Deus, das promessas. Então ok, busque os seus interesses e deixa o Senhor relegado em terceiro
né? E depois você vai chorar dizendo, meu Deus, que loucura. Tarde demais. Irmão, Deus ama aqueles que valorizam as suas promessas. Aleluia. Eu vou falar alguma coisa do meu coração aqui, ó. Quando Deus te der a promessa, abraça ela. E fala assim, Senhor, vamos fazer igual Jacó. Ainda mancando, mas eu quero levar a minha promessa para casa. Bendito o nome do Senhor. Voltando para a palavra do nosso texto de Mateus capítulo 4. Então, irmãos, o inimigo, ele nos leva a essas tentações. Portanto, o deserto é um lugar terrível para nos provar. Qualquer deserto da tua vida, lembra que você está sozinho. Aleluia. Você entendeu, irmã? Não adianta botar marido, não adianta botar ninguém nos seus caminhos. É você e Deus. Ele está dizendo assim, eu vou te separar porque eu quero falar contigo na provação, no deserto. E aí você vai chorar dizendo, Jesus, eu não aguento mais. Aguenta sim. A Bíblia diz que Deus não nos dá prova além daquilo que não podemos suportar. Deus te prova. Você vai passar luta, vai. Mas na hora da prova, uma porta vai abrir. Aleluia. Agora, irmãos, a segunda tentação, Jesus foi levado para Jerusalém. Quando se fala de Jerusalém, o que você entende? Lugar, a presença de Deus, lugar aonde habita o povo de Deus, lugar aonde consagra-se ao Senhor. Não sei se você entendeu. Jerusalém é os irmãos congregando. Pináculo do templo é um lugar de lá em cima, de glória. Satanás, ele gosta muito desse ambiente de cristão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que não sabe disso, mas eu devo falar. Igreja é o lugar mais terrível de tentação. E principalmente quando nós queremos ir para os céus. Só uma pergunta, quem quer ir para lá, para o céu? Quem quer ir? Quem não quer, fica tranquilo. Satanás não está nem aí contigo. Pode ficar à vontade. Pode pular carnaval e fica à vontade. Agora, você quer ir para o céu? É luta. Mas não fique pensando que igreja não tem prova. Igreja é um lugar muito santo. Igreja é um lugar gostoso. Aqui é só irmão. Ai. Eu vou fazer uma pergunta bíblica para vocês. Quando o texto diz que nós somos provados nos lugares celestiais, o que você entende de lugar celestial? O que você entende? Que prova é essa nos lugares celestiais? Lugar celestial pode ser na igreja, pode ser na nossa casa. Aonde você estiver na presença do Senhor, é lugar celestial. E quanto mais a presença de Deus for constante na nossa vida, mas o diabo está ali. E o que ele oferece nesses lugares celestiais? Lá em cima. Você tem que subir, o diabo, ele gosta de aparecer. Por isso que crente que gosta de aparecer, crente que gosta de glória, de fama, o diabo está dizendo, sobe comigo. Eu vou te colocar no pináculo. É aqui dentro, não é lá fora não. Lá fora a disputa é normal. Lá quem pode mais chora menos. Aqui é diferente. Aqui quem pode mais humilha mais. Lá fora não. Lá fora é mundo do cão mesmo. O negócio lá é. E tudo mais um pouco. Mas aqui dentro não. Aqui é lugar de se humilhar.
Quando o diabo chegar para você e dizer, ô, você está bem firme, né? Eu estou vendo que você é espiritual. Eu fiquei sabendo que Jesus te batizou até com o Espírito Santo. Eu estou sabendo que você está vivendo uma vida em comunhão. Olha, eu vou te dar uma posição de glória. Satanás está falando isso para muita gente. Você não pode ficar aí. Eu vou usar uma expressão que é muito comum. Você não pode ficar aí alisando o banco. Deus te chamou para um lugar de grandeza. Cuidado que quem está falando isso é o diabo. Satanás está querendo te conduzir a lugar de fama. Quanto mais você crescer, você está sujeito à queda. E por isso que na igreja, meus amados, não para muitos crentes. Não para, muitos pastores vêm para a igreja e caem. Porque é um lutando contra o outro para subir na posição. Eu quero um destaque maior. Eu quero uma posição. O crente que... Aí uma irmãzinha começa a cantar, já vem a outra e diz, você fica exibindo. Aí já começa aquela dorzinha aqui no cotovelo. Aí alguém começa a cooperar na igreja e o diabo já começa a dizer, você tá bonito, hein? O pastor tá assim com você, hein? Porque Satanás, ele luta, irmão, para fazer de nós envaidecidos, cheio de grandeza, cheio de glória. Nada melhor do que receber o conselho de Satanás e subir lá em cima. Mas aquele que serve a Deus fica lá embaixo. Glória que vem do diabo, glória que vem do mundo, glória que vem dos homens não nos serve. Nós queremos a glória que vem dos céus, do Senhor. Ora, anda lá, vai. Você crê nesse Jesus? Por isso eu vou repetir o que eu falei no início. Crente carnal, fica em paz. Você é carnal mesmo. Você não está nem aí. Agora, se é espiritual, cuidado. Cuidado. Que o diabo sempre vai querer te dar um empurrãozinho. Engraçado, irmão. Porque Satanás dificilmente vai oferecer para mim e para você um copo de cachaça. Difícil. Satanás vai dizer, dá uma pingazinha aqui, você vai tomar. Você já tem um palavrão já na boca para a derrota do diabo. Como é que é? Fala mais alto aí. E você não fala com esse vazio, não. Você fala com autoridade. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Eu acredito que nunca mais ele vai te procurar. Chegar com um cigarro. Um cigarrinho aqui. Agora, o diabo, ele vem transfigurado em anjo para enganar, se possível, a quem? Então aí é diferente. Enganar os escolhidos. Que tal? Alguém vem de fora e diz assim, ó. Mas não vou fazer, não vou falar isso não, senão eu vou deixar. Mas dá uma rajada de língua e diz, Deus está falando comigo que Ele tem um ministério nas suas mãos. Sai daqui já, porque eu vou te ungir. Aí a sangue de Jesus tem poder. Irmão, nós precisamos ter cuidado. Eu me lembro aqui no interior do Paraná, um irmão estava pregando, quando ele terminou o culto, uma mulher usada pelo diabo meteu o dedo na cara dele e disse, eis que quem fala contigo é o Senhor. Eu tenho um chamado na tua vida e você não foi chamado para ficar preso aqui nesse lugar. Eis que a obra é grande. Fica de joelho aqui que eu vou te ungir. Uma mulher ungiu o irmão e ele recebeu a unção de pastor na hora. Que tal? Satanás, ele gosta de altura. Quanto mais você crescer, quanto mais você for grande, quanto mais você for famoso e famosa,
rede social, no louvor, na pregação, enfim, alguma coisa que dá um destaque. Satanás está dizendo: eu vou lutar contra você. Eu estou vendo que você está crescendo. E se você crescer na presença desse Deus, não me agrada. Eu vou dar uma rasteira. Pináculo. Aí, glória a Deus, que quem serve a Deus vence o diabo. A segunda tentação, ele foi derrotado. Jesus usou a palavra e diz: também está escrito. Amém? Aí o que ele fez? Ele está dizendo: bem, eu falei da prova do deserto, ele passou, não adiantou. Eu falei agora do pináculo do templo. Esse negócio de crente não adianta, que esses crentes que têm o Espírito Santo sabem discernir. Agora eu vou falar uma coisa que é tentação. Agora eu vou falar um negócio que a maioria dos crentes cai. Eu vou falar de dinheiro e glória. Não, mas não foi só isso, não. Eu vou falar de algo que eu vejo como insegurança na vida dos crentes. Porque tem crente que é crente no Senhor Jesus, mas ele não está seguro de que ele vai morar no céu, no lugar de glória, nas ruas de ouro, onde a presença do Senhor supre a nossa necessidade. Não. Tem crente que está dizendo: tá bom, ser crente é bom, mas eu queria ter minha mansão, eu queria ter meu carro do ano, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero ter glória nesse mundo. Afinal de contas, meu Jesus, meu Deus é grande. Aí o diabo está dizendo: opa, você quer grandeza? Então me acompanha. Me acompanha que eu vou te levar num lugar bem alto. E eu vou te mostrar toda a glória desse mundo. Porque quando você não está satisfeito com as coisas de Deus, você busca o que está do outro lado. Quantos crentes que fazem uma fezinha na loto para ver se ganha um troquinho a mais? Credo em cruz. É verdade. Quantos crentes, meus amados, que abandonam o culto para buscar mais. Eu tenho pessoas, meus amados, que eles estão tão aprisionados em ganhar dinheiro, ele quer ganhar. Meu Deus, eu sou crente. E ele crê piamente de que Deus o chamou para ele ser rico. Porque hoje o que se prega aí é isso. As mensagens que se ouve é o seguinte: você não foi chamado para ser pobre. Deus te chamou para você ser rico. Você tem que ocupar posição de glória. Teve um pregador que disse que Jesus tinha uma mansão na praia. Então, por que isso não atrai os olhares dos crentes carnais? É claro que sim. Então, quando Satanás oferece o reino deste mundo, a sua glória, tem gente que está dizendo o seguinte: eu quero. Porque o que Deus te deu não te satisfaz. Porque se o que Deus te deu te satisfaz, você vai dizer: Jesus, o que o Senhor me dá é lucro, mas o que eu tenho já é suficiente para eu ir morar no céu. Quando o diabo disser que você vive uma vida de miséria, você vai dizer: Satanás, você está enganado. Eu já desfruto a presença de Deus aqui, e Ele me promete uma mansão no lugar celestial. Quando você está inseguro da tua vida espiritual, que tal essa promessa? Você está inseguro. Você não tem certeza do teu chamado, do teu ministério. Que tal alguém dizer assim: ó, se você vier para cá, quanto você ganha na igreja? Ah, eu pago 3 vezes mais. Opa. Mica está aí chegando. Mica é oportunista. E ele quer exatamente isso. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Satanás oferece isso, mas ele sabe até onde ele pode ir.
com quem teme ao Senhor. Porque uma das palavras que derrota o diabo é: escrito está, Satanás. O meu Deus é Senhor de toda a minha vida. Eu não prostro para adorar ninguém a não ser Ele. Ele é suficiente para mim. O que Ele me deu é muito, é muito. Eu não sou merecedor de tudo que Ele me deu. Aí Satanás nunca mais vai te oferecer o reino deste mundo e a sua glória. Eu vou repetir: o reino deste mundo e a sua glória são para os insatisfeitos, para aqueles que não são completos diante do Senhor. Se Deus completa aqui dentro a sua alma, você não tem nada que buscar lá fora, em nada, absolutamente. Eu vou repetir: tudo que você precisa está nele. Ele vai abrir a porta para te abençoar. Se canta lá vai. Você vai botar a mão e a tua empresa vai crescer, porque Deus vai te abençoar. Você não precisa nada que o diabo dá. Satanás, ele dá alguma coisa agora e depois ele pede em troca alguma coisa. Cuidado. Fica com Jesus. Você pode até dizer: Satanás, eu estou passando por luta, mas eu sei quem é meu Jesus, Ele vai me abençoar. Eu estou passando por algumas provas, mas a glória desse mundo não me atrai. Eu já vim de lá. Oh, aleluia. A glória desse mundo não me agrada, porque aquele que está comigo é maior. Maravilha de Deus, meus queridos irmãos e ouvintes. Estávamos ouvindo aí esta poderosa mensagem da palavra do Senhor para as nossas vidas. Mas nós chegamos ao final de mais um programa, então nós não vamos continuar. Mas você pode procurar no YouTube esta mensagem, esta pregação aí do nosso pastor Ademar Alves Lacerda. E eu tenho certeza que Deus falará no teu coração. Deus abençoe mais alguns irmãos que chegou aqui e está nos acompanhando. A nossa irmã Vera, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Também o nosso irmão Valdocilo e Santo Borges. Que Deus abençoe a tua vida neste dia de hoje. Meus irmãos e ouvintes, a próxima semana que vem, o programa Despertar, então, será na quinta-feira, tá bom, irmãos? Só esse imprevisto aí que o programa foi feito hoje, mas é todas as quinta-feiras. Deus abençoe também os nossos irmãos lá do Lajeado Bugre, né? Nós temos irmãos que está nos ouvindo lá, ouvindo a programação, ouvindo o programa Despertar. E que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e também a Rádio Jesus é Mais e a rede de evangelismo que transmite então o programa Despertar. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês ricamente, aí por esse esforço, usando aí os seus veículos de comunicação para poder pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, neste momento eu quero orar em favor da tua vida, eu quero orar em favor da tua casa, orar em favor da tua vida nesta noite. Vamos orar. Você que está nos ouvindo agora e no teu lar, eu convido a você a orar comigo nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus, eu quero neste momento, ó Deus, levantar a minha voz em oração, e eu quero orar por este amado ouvinte, por este amado irmão,
Ó Deus que está na sintonia, ouvindo o programa Despertai nesta noite. Senhor, venha Deus encobrir com teu sangue, dá o livramento. Meu Deus, visita esta pessoa, este lar, esta casa, este ouvinte, esta pessoa que está na sintonia, ouvindo o programa nesta noite. Cobre com teu sangue, Jesus, dá o livramento, repreenda toda a enfermidade, repreenda, meu Deus, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, cobre, Deus, com teu sangue, dá o livramento. Abençoe esta rádio, abençoe nosso irmão Ziel, sua família, sua casa. Deus, encobre com teu sangue. Deus, dá o livramento, Senhor. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, por toda a membresia, confirmando a bênção, confirmando, Senhor, o milagre. Eu oro nesta noite, Senhor, pedindo a tua bênção, tua graça, a tua vitória, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês que esteve conosco até este momento aí, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Eu peço que todos que estão aí na live, compartilha, você pode comentar, curtir, porque eu tenho certeza que essa transmissão aqui vai ser alcançado em mais vida, em mais alma, e certamente vão ouvir, a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Volto a nos ouvir por este mesmo horário, aqui mesmo na Rádio Boa Notícia. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira. Se Deus nos permitir, estamos aqui. Até lá, então, na paz do Senhor Jesus. Ressuscitar, eu em salvos Cristo. Saudade da igrejinha lá da roça, dos meus tempos de criança que não voltam nunca mais. O seu telhado era folha de palmeira, os banquinhos de madeira pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que